O setor das criptomoedas está a deixar muita gente nervosa e eu vou-te explicar o porquê. Temos o Bitcoin a lutar para se manter acima dos 60 mil dólares, o índice do medo e da ganância, tal como podes ver, mostra medo extremo e a incerteza das tarifas Trump está a deixar toda a gente que acompanha os mercados nervosa. Além disso, o RSI do Bitcoin, que mede se um ativo está sobrecomprado, sobrevendido, atingiu níveis historicamente baixos. Mas espera, porque isto não é tudo. Os números que saíram esta semana mostram que os detentores de ETFs de Bitcoin venderam mais de 25 mil BTCs só neste trimestre. Para teres uma ideia da escala, estamos a falar de quase 2 mil milhões de dólares em saídas. E sabes quem mais está a vender? É o criador da Ethereum. Esta semana vendeu 7 milhões de dólares em cripto. Para quem investe em criptomoedas, isto pode ser um sinal de perigo, para outros pode ser precisamente o contrário, e pode ser aquilo que estavam à espera, porque, historicamente, os momentos de pânico extremo precedem recuperações fortes. E enquanto os pequenos investidores fogem, há uma empresa a fazer exatamente o oposto, que é a Bitmain. Ela acabou de ampliar a sua tesouraria para 4,42 milhões de Ethereum, o que representa 3,66% de toda a oferta circulante da Ethereum. E é a maior detentora corporativa do mundo. Passando agora para o mercado de ações. Tivemos bastantes empresas a apresentar resultados, a começar pela Nvidia, que voltou a ter resultados impressionantes com um crescimento de 75% nas vendas associados aos centros de dados, sendo que 91% das vendas vêm deste ramo. Mas nem tudo são rosas no mundo da tecnologia. Esta semana surgiu um cenário que está a assustar a Wall Street relativamente a um relatório que mostrou um futuro catastrófico causado pela inteligência artificial e antecipava taxas de desemprego na ordem dos 10% nos Estados Unidos. E a IBM afundou 13% num único dia. Foi o pior dia desde 2000, depois da Anthropic anunciar que conseguiria modernizar a linguagem COBOL com AI, que é uma das linguagens mais antigas e ainda amplamente utilizada pela IBM. Mas não foi só a IBM a sofrer. A Workday também caiu 10% depois de apresentar previsões de receitas abaixo das expectativas. Por outro lado, a empresa de restauração, Cava, disparou 26% depois de surpreender com o crescimento das vendas e atingido pela primeira vez 1.000 milhões de dólares anuais. A Axon, a empresa que fabrica os tasers, subiu quase 18%. O CEO disse que a AI está a impulsionar a procura pelas ferramentas de software da empresa e que estão num momento único desde a fundação. Aproveito também para agradecer à Prometifor por apoiar este vídeo, que é uma plataforma que dá acesso a ações, ETFs e outros instrumentos financeiros em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. E é possível ver gráficos, métricas, fundamentais, dividendos históricos antes de tomar qualquer decisão. A Home Depot superou expectativas de lucros pela primeira vez em 4 trimestres, mesmo com o mercado imobiliário sob pressão e a confiança dos consumidores em baixo. A empresa, mesmo assim, conseguiu surpreender positivamente. E a Lowe's, que é uma empresa concorrente direta, também apresentou resultados fortes, com vendas a subir mais de 10%. Mas o CEO também alertou que o mercado imobiliário está a fazer pressão no consumo das pessoas. No setor automóvel, a Lucid ficou muito abaixo das expectativas e prevê um abrandamento no crescimento dos veículos elétricos em 2026. A empresa projeta produzir entre 25 a 27 mil unidades este ano, que é um crescimento de 40% a 51%, mas ainda assim decepcionante para os investidores. E uma notícia surpreendente é o facto da Stripe estar a ajudar a aquisição da PayPal. Se isto se concretizar, seria uma das maiores consolidações do setor de pagamentos digitais. Olhando para o panorama económico mundial, a incerteza continua a dominar. Trump continua a guerra comercial. A nova tarifa de 10% entrou em vigor e a representante e comercial dos Estados Unidos disse que para alguns países a taxa vai subir para 15% ou mais. Ninguém sabe exatamente quem vai ser afetado. O governo português já reagiu, lamentando o regresso da instabilidade das tarifas, mas pedindo às empresas exportadoras que não desistam do mercado americano. E há quem diga que Portugal será dos países da União Europeia mais afetados se Trump avançar com uma tarifa global de 15%. As isenções podem atenuar o impacto, mas a incerteza está a pesar nas decisões de investimento. E enquanto isto acontece, os investidores estrangeiros continuam a comprar ativos americanos em níveis recorde. Apesar de toda a retórica de Sell America, os fluxos de capital para os Estados Unidos aumentaram e não diminuíram. No campo da geopolítica, as tensões entre os Estados Unidos e o Irão estão a escalar. Os preços do petróleo estão perto de máximos de 7 meses, com o Brent a rondar os $70. Os Estados Unidos e o Irão estão em negociações sobre o programa nuclear, mas há uma grande presença militar americana no Médio Oriente, que deixa os mercados nervosos. Trump falou à nação no tradicional discurso sobre o Estado da União, prometendo manter as tarifas e falando de uma reviravolta histórica nos Estados Unidos. Na Europa, os mercados fecharam em alta, apesar de toda a incerteza. O Stock 600 atingiu um novo recorde, puxado pelo setor bancário. As bolsas do Japão e da Coreia do Sul também atingiram novos máximos. A Coreia do Sul está a subir 45% no acumulado do ano, que é um desempenho
impressionante. Nas criptomoedas, além do pânico que mencionei, há desenvolvimentos importantes no lado institucional. A SEC autorizou a negociação de 24 horas por dia, 7 dias por semana, num fundo tokenizado da WisdomTree. Isto é um passo significativo para a integração das criptomoedas no sistema financeiro tradicional. E a Meta está a avaliar integrar stablecoins ainda este ano. Portanto, se a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp avançar com isto, seria uma adoção massiva de cripto, talvez por milhares de milhões de utilizadores. Mas nem tudo são boas notícias. A empresa Step Finance encerrou operações depois de um ciberataque de 40 milhões de dólares. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett tem-se mantido em níveis elevados, sinalizando que o mercado americano continua caro em termos históricos. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos mais para níveis de medo, sendo que muito próximos dos níveis neutros, portanto o mercado está à espera de uma direção. Quanto à probabilidade de haver cortes nas taxas de juros da Fed, é quase certo que as taxas se irão manter iguais, com a probabilidade próxima dos 100%. Agora, vamos ver o que se passa em Portugal. E começo com uma notícia que afeta diretamente quem quer comprar casa. O valor mediano do metro quadrado aumentou 18,7% em janeiro e ultrapassou os 2.100 euros pela primeira vez, com a Península de Setúbal e a Grande Lisboa a destacarem-se com os maiores aumentos. O secretário de Estado disse que a margem orçamental para 2026 vai ser consumida pelo apoio às vítimas das tempestades. Apesar disto, CEOs portugueses estão confiantes no crescimento da economia em 2026, segundo o CEO da PwC. Estão até mais otimistas sobre o PIB português do que sobre a economia global. Mas há uma nuvem no horizonte. Mais de um terço dos CEOs estão preocupados com a viabilidade da empresa no médio e longo prazo, sendo que a rapidez da digitalização e a sustentabilidade do modelo de negócio estão no topo das preocupações. E o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, avisa o governo para estar atento à tendência de descida das exportações na economia, sendo um alerta que ganha relevância com as tarifas que Trump anunciou. A EDP Renováveis apresentou resultados e voltou aos lucros depois de um prejuízo superior a 500 milhões no ano anterior. E o Conselho vai propor um dividendo de 13 cêntimos por ação. O Mercadona irá dar prémios de 25 milhões e mais uma semana de férias, ou seja, os trabalhadores com 4 anos de casa ou mais receberam 7.000 euros brutos. Os países lusófonos importam um valor recorde de produtos chineses em 2025 de 74,8 milhões de euros. Na direção oposta, as exportações para a China caíram 1,4%. E os investidores brasileiros continuam a olhar para Portugal, com a tecnologia, aeronáutica e vinhos a ser os setores que mais cativam o interesse e a fazer com que Portugal seja usado como um hub para a Europa. Por fim, há aqui uma tendência preocupante em que os pequenos investidores dominam a negociação de ETFs alavancados, com um crescimento anual de 29% no volume de ETFs alavancados desde a pandemia e os pequenos investidores a representarem agora 90% do volume negociado, o que é preocupante porque nem todos têm conhecimento suficiente para utilizar ETFs alavancados. Portanto, isto é tudo o que queria partilhar contigo. Se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.